Não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Esta foi a oração que Jesus fez ao Pai, e ela está escrita no livro de João, capítulo 17, versículo 20. Eu vim trazer esse tema maravilhoso hoje para que a gente possa refletir um pouquinho, que é fé e oração. É muito importante que nós tenhamos fé em Deus e que nós possamos orar todos os dias para Ele. Desde já eu quero te saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar para você um dia maravilhoso na presença dEle e que tudo que você vá fazer no dia de hoje possa fluir conforme o querer do Senhor. Porque o homem faz planos, mas a última palavra, ela vem do Pai. Porque Ele sabe tudo o que é melhor para cada um de nós. Eu quero também te pedir desde já que se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve, compartilha também essa mensagem, deixa um comentário, curte, tá bom? E você vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas. Vamos começar hoje com essa palavra maravilhosa. Eu gosto muito dessa oração de Jesus. Se você puder, pega a sua Bíblia, leia João, capítulo 17, fala da oração sacerdotal de Jesus. Você pode ler o versículo todo, porque se eu for ler aqui agora vai ficar muito comprido. Mas tem uma parte dessa passagem, dessa oração de Jesus, a que eu citei no início do vídeo, que ele ora não somente por aqueles que estão ali perto dele, mas ele tem orado também já por aqueles que vão crer na pregação do Evangelho. E esta palavra, a palavra da verdade, que é viva, que é eficaz e poderosa, ela chegou até a nossa época de hoje. E é como o salmista Davi, ele diz que o Senhor, ele é eterno. E a palavra dele, ela vai de geração a geração. Passou-se a geração dos nossos avós, não é isso? Dos nossos pais. E um dia passará também a nossa geração. Mas algo que jamais deixará de existir é a palavra de Deus. E ela vai continuar sendo pregada, sendo falada, sendo transmitida. E muitas pessoas ainda mais à frente vão crer nele, vão acreditar nele, vão acreditar nas coisas que Jesus fez, nos milagres que ele fez, naquilo que ele veio cumprir aqui na terra através do que o Pai colocou no coração dele, para que houvesse o crer, né, nele. Porque se hoje a Bíblia não existisse, não teríamos como entender a criação do mundo, a gente não teria como ter fé. Talvez a gente fosse viver um mundo assim meio que caótico, né? Porque não teríamos fé em nada, mas graças a Deus que Deus enviou o seu Filho Jesus há 2000 anos atrás. E tudo que Jesus fez naquela época até hoje reflete em nossas vidas. Mas hoje eu quero falar sobre a oração e sobre a fé, que é algo que está ligado, né? A oração é uma parte principal das nossas vidas, mas a fé também. Sem fé, nós não podemos orar, porque primeiro a gente precisa crer que Deus existe e depois colocar a nossa oração em prática. Jesus, ele orava o tempo inteiro a Deus. Tudo que Jesus fazia, ele estava em oração, em comunhão com o Pai, porque a oração é isso, é estar perto de Deus, ela nos aproxima do Senhor. E quando Jesus ele morreu naquela cruz, foi para que isso pudesse acontecer nos nossos dias de hoje. Hoje nós não precisamos ir em busca de alguém para orar por nós, né? Em busca de um sacerdote, porque nós temos hoje o livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, que ele é o nosso intermediador. Ele está ali intermediando as nossas orações ao Pai. Foi através dele, do sacrifício que ele fez, do sangue que ele derramou na cruz, que hoje eu e você temos a possibilidade de chegar diante de Deus e colocar as nossas orações ao Pai.
E nós temos essa certeza de que quando oramos, Ele nos ouve, Ele nos responde. Mas para isso é necessário que tenhamos fé que Ele existe, para que assim as nossas orações sejam ouvidas. Muitos naquela época passada oraram ao Senhor e hoje também ainda existem muitas pessoas que acreditam no poder da oração. Alguns não, mas outros sim. Acreditam que a oração ela é importante. E com certeza a oração ela é importante. Eu vou citar aqui alguns nomes de algumas pessoas do tempo passado que orou e Deus respondeu. Nós temos a oração de Davi, quando Deus pediu para que ele livrasse ele do mal, né? Quando Saul perseguia, Deus estava ali com Davi. Nós temos a oração de Ana, quando chorou porque queria dar à luz a um filho, a sua madre era fechada e Deus foi lá e concedeu a Ana o milagre. Nós temos a oração de Jonas, quando estava preso dentro da barriga de um peixe, ele das entranhas, quase já que a Bíblia fala que Jonas já estava quase morto, né? A alma já estava desfalecendo, mas de lá do fundo, dentro das entranhas daquele animal, Jonas ele encontrou forças para orar ao Senhor. Deus o ouviu e colocou Jonas para fora da boca daquele peixe. Esther orou pelo seu povo para que houvesse libertação, para que aquele povo não fosse destruído, né, por aquele homem que era o braço direito do rei. Moisés orou a Deus pedindo força para guiar aquele povo. Deus estava ali falando o tempo todo também com Josué, que orava ao Senhor para que desse coragem para ele conseguir fazer aquilo que Deus o havia colocado. José, Daniel e vários outros, o apóstolo Paulo, vários e vários, naquela época fizeram suas orações e Deus assim os respondeu. E conosco também não é diferente. O tempo todo que nós precisarmos de oração, nós precisarmos de uma palavra, é somente chegar diante dele e ele vai estar de braços abertos para nos receber. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, então não adianta ficar buscando palavras bonitas. É apenas colocar para fora aquilo que está nos incomodando, nos aborrecendo. É como o Davi ele fala, o salmista ele diz assim, que ele colocou para fora toda a verdade, tudo aquilo que o angustiava. Davi, ele falava com Deus. Davi, ele tinha um diálogo profundo, como se Deus fosse um amigo ali bem próximo a ele. Então, ele colocava para fora tudo aquilo que ele sentia. E a oração é isso. A oração, ela não é vãs repetições, né? Existem algumas informações na Bíblia que nos dá uma dica de como orar. Que não é aquelas vãs repetições que nós vamos fazer na rua para chamar a atenção. Gritar em portas, né, em templos, para que todos vejam que estamos orando. Não é assim. A oração é algo que nós devemos fazer no nosso íntimo. É entre eu e Deus, é entre você e Deus. Você vai para o seu quarto, como a Bíblia fala, entra no seu quarto, tranca a porta e vai orar. Isso não significa dizer que, mas no meu quarto, Renata, vamos dizer, não tenho porta, e o que é que eu faço? Gente, é só se achegar diante do Senhor. Se o local que você vai orar não lhe permite falar com Deus assim em voz alta, se você está num lugar com muita gente, ore em pensamento, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nós oramos quando saímos de casa, nós oramos quando estamos em um transporte público, nós oramos quando estamos numa sala de espera para fazer um exame, ou na fila de uma padaria, ou no supermercado. Estamos sempre ligados com o Pai. É uma forma que nós encontramos e que Jesus nos permitiu de estarmos perto do Senhor. E era assim que Jesus fazia. Ele sempre esteve em oração ao Pai, em todo momento da sua vida, de todo o tempo que ele passou aqui na terra, Jesus nunca deixou de orar a Deus. Por isso que é importante termos uma vida de oração, para que nós possamos estar cada dia mais perto do Senhor. Uma vida sem oração é uma vida vazia, é uma vida sem credibilidade. Uma vida sem oração é uma vida que vivemos por viver, sem expectativas e sem esperança.
Mas quando nós oramos a Deus, entregamos as nossas frustrações a Ele, nossos medos, nossos anseios, Ele cuida de tudo. Uma pessoa que ela está ansiosa, uma pessoa que está triste, angustiada, precisa estar em oração diante de Deus. Porque ela não vai conseguir sair sozinha daquela situação, sem antes colocar diante do Senhor o seu coração derramado. Dizer, Pai, eu não aguento. Pai, eu estou me sentindo fraca. Eu estou me sentindo sozinha. E Deus vai lá e nos acolhe. Porque o próprio Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então, como é que nós vamos até Ele? Será que nós temos uma escada que nos leva até o céu, como muitos naquela época passada, né? Aquele povo da Torre de Babel queria construir uma torre para chegar até o céu. Será que nós temos assim esse acesso? Claro que não. A forma de chegarmos até Jesus, até Deus, é através das nossas orações. É isso que nos faz ficar pertinho dele. E é o que nos faz ter respostas dele. Muitas vezes não vamos encontrar respostas logo de imediato. Nós não vamos ter a resposta no estalar de dedos, porque Deus ele trabalha diferente do nosso trabalhar. Às vezes damos ordens aos nossos filhos, ditamos uma regra, uma coisa e tal, e queremos que a pessoa siga logo, né? Faça logo, cumpra. Mas com Deus não é assim. Nós oramos, entregamos, confiamos. A fé é para que a gente possa acreditar que aquilo que a gente não vê, certo? Em oração nós vamos colocar diante dele e isso vai se concretizar em nossas vidas. Por isso que a fé sem a oração não tem como. Precisamos ter fé para orar. Não adianta orar sem fé. Temos que ter as duas coisas. Primeiro, a fé para crer que algo que ainda não aconteceu, que está no mundo, vamos dizer assim, superior, ele vai se concretizar em nossas vidas, mas através também do abrir a boca e falar com o nosso Senhor. Que todos os dias possamos entender a importância da oração em nossas vidas. É muito importante. Levantarmos, orarmos, entregar a vida dos nossos filhos, nossos pais, né, do trabalho, dos nossos sonhos. Tudo entregar na mão do Pai. Porque ele diz, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate se abre. Precisamos buscar a Deus, precisamos pedir, precisamos orar ao Senhor. Mas não orar somente para pedir algo, em um momento de desespero, mas orar todos os dias, principalmente em forma de gratidão. Muitas vezes esquecemos disso. Temos que orar agradecendo a Deus tudo que Ele tem feito por nós. Independente daquilo que você almeja e ainda não recebeu. Mas a forma de agradecer já é um grande começo para orarmos. Vamos todos os dias colocar uma oração como se fosse não algo obrigatório, mas algo prazeroso. Como nós temos prazer em comer, prazer em dormir, vamos ter o prazer de orar ao Senhor e colocar diante dele as nossas frustrações, os nossos anseios. A oração ela é uma base principal para que a gente possa ter essa comunhão com ele. Sem a oração, não temos comunhão com Deus. Quando a gente quer falar com alguém, o que a gente faz? A gente chama o nome, né, daquela pessoa. Por exemplo, eu quero falar com meu vizinho, eu chamo o nome do meu vizinho. Minha mãe, eu chamo o nome da minha mãe. Então, quando eu quero falar com Deus, eu chamo ele. Eu chamo o nome do Pai. E através da oração, eu falo com ele. Através do que eu estou sentindo, é o que eu falo com ele. Então, essa é a forma de falarmos com Deus, a forma de pedir, a forma de agradecer, a forma de glorificá-lo é através da oração. E através da oração, nós venhamos ter intimidade com Ele. Vamos ter
uma amizade verdadeira com o Pai. Através da oração nós vamos ter como é que eu posso falar assim? É uma verdadeira comunhão mesmo, né? Uma intimidade, uma, uma proximidade maior com Ele todos os dias de nossas vidas. Basta a gente apenas falar com o Pai. Ele diz que as nossas orações não precisam ser longas. Não oreis, como ele fala, né? Como os gentios, os fariseus, se eu não me engano, ele fala que oram demais pensando que serão ouvidos. Não, a oração é simples. É o que tem dentro do nosso coração, o que nos machuca, o que nos constrange, o que está nos deixando ansiosos. Isso é a verdadeira oração. Que neste dia de hoje, se você ainda não orou ao Senhor, se você ainda não apresentou sua vida, a vida de sua família, se você ainda não apresentou seus projetos, seus planos, não perca mais tempo, faça isso. Ore a Deus. Faça como Jesus fez. Jesus orou o tempo inteiro. Vários profetas, mulheres e homens de Deus oraram. E nós somos instruídos, até mesmo pelo apóstolo Paulo, que nós devemos orar. Orar sem cessar. Orar sem, como é que eu posso falar assim? Eu vou orar hoje e amanhã eu não vou orar, não. Eu vou falar com Deus hoje, mas amanhã eu não falo, não, já falei ontem e tal. Não, tem que ser, é como se fosse um contrato, que nós vamos cumprir com alegria, todo santo dia, até o último dia de nossas vidas, que possamos orar ao Senhor, colocar diante dele nossas frustrações, nossos anseios, nossas dificuldades, tá bom? Eu espero que você possa cada dia, e eu também, nos comprometer com o Pai e abraçar Ele e ter essa intimidade com o Senhor. Beijo grande no seu coração e fica com Deus. Até a próxima.